Ok, Eurico, olha, bispo da diocese lá de Crateús adverte que continue aí com as atividades remotas, né? Isso é a opinião de cada um. Então veja na reportagem. Depois da decisão do ministro Nunes Marques do STF, que concedeu liminar para a volta dos cultos e celebrações religiosas presenciais em todo o Brasil, igrejas passaram a emitir diferentes orientações a seus fiéis. Na manhã de ontem, o bispo da diocese de Crateús, Dom Ailton Meneghès, divulgou nota informando aos padres a decisão de que é inconveniente a retomada das atividades presenciais. Nesse momento da pandemia, para ele, é mais prudente continuar com as celebrações remotas e seguir o decreto estadual e deixar o retorno das atividades nas igrejas de forma presencial somente a partir do dia 12 de abril, como já foi divulgado pelo governo do estado. Os ministros do Supremo Tribunal analisarão o caso na sessão de amanhã, quarta-feira. Então tá aí, né, o relato e a opinião do bispo de Crateús, né, da diocese de Crateús. Na verdade, como ele disse, que seja cumprido até a data do governador. Ou seja, também qual seria a preocupação? Seria a data do governador ou seria outra preocupação, né? Ô, Jonatas, com a sua permissão, a gente tem que respeitar as opiniões de cada um, e principalmente de um bispo, né? Ele que comanda uma igreja muito grande, que é a Igreja Católica aqui no estado de Ceará. E corresponde até ao município de Itauá. A diocese de Crateús corresponde ao município de Itauá. E nós temos que respeitar cada opinião. Mas eu acho o seguinte, ele fala igrejas, né? Quando ele cita igrejas, são vários templos, incluindo o evangelho, os evangélicos e também os católicos. Mas aí sim, vai se proliferar só nas igrejas o Covid-19. Aí as academias estão abertas, outros instrumentos estão abertos e aí não tem Covid, né? Então só uma opinião e um leve lembrete desta opinião do bispo Dom Ailton, lá do município de Crateús. Até porque na realidade, se fosse o meu entender, se fosse algo a se preocupar mais para frente, não, vamos deixar a coisa melhorar, mas não, aí de qualquer forma ele deixou uma data que até a data do governador, sim, a gente também sabe que no momento existe grandes reclamações, e isso é notório por demais. Por que que existe aí, na própria capital, os ônibus estão superlotados? Os ônibus estão superlotados, as pessoas estão andando pegadas aqui, ó, no ferro, todo mundo ligado no outro, né? E aí o que acontece? Por que que esses ônibus e essas empresas estão trabalhando? Então são muitas aglomerações sem sentido, e a grande verdade é que nunca foi tomado dado uma grande advertência sobre isso, né? Ou seja, a verdade é que aglomerações têm sido gerado mesmo, são em alguns comércios, uma meia dúzia de comércios, e principalmente nos bancos, mas também isso está sendo tratado com muita responsabilidade em todos os municípios, está no cuidado aí, principalmente os bancos aí, que é onde gera, né, Eurico Rodrigues, essa grande aglomeração, né? Perfeitamente. Essa grande aglomeração. Então, já está sendo cuidado isso aí. Agora, a grande verdade é que as próprias igrejas, as igrejas evangélicas e as igrejas católicas, ou seja, tem todo um cuidado para os seus fiéis sentarem ali com distanciamento, usando álcool em gel, né? E até que se prove... E no número permitido. E o número permitido. Até que se prove, 25%. Eurico, isso, e até que se prove nenhum caso dirigido a nenhuma igreja, que aconteceu na igreja, né? Pegou na igreja, adquiriu vírus na igreja, nada disso. A grande verdade é que é uma grande polêmica sobre isso, cada um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas vamos aqui levantar uma simples pergunta, deixar uma pergunta no ar, Eurico Rodrigues. O que acontece é o seguinte, estamos em lockdown, a grande verdade é essa, estamos em lockdown, sim, mas
E essas mortes, que sempre dizem, mais uma morte por Covid-19. Está resolvendo o lockdown? Está resolvendo mesmo? Aí fica a minha pergunta. E essas mortes que estão acontecendo no lockdown, né? No lockdown, está resolvendo mesmo?